falou sobre plágio na música. E para ficarmos especificamente no rock and roll, Chuck Berry, um dos pais do gênero musical, diz ter sido copiado algumas vezes, como por exemplo pelos Beach Boys no começo dos anos 60, e também no final dos anos 60, Berry afirmou ter sido plagiado pelos Beatles na famosa Come Together de John Lennon. Lembrando ainda de Beatles, mas agora falando especificamente já da carreira solo de George Harrison, My Sweet Lord também seria uma cópia aí de uma música de uma banda americana só de mulheres do começo dos anos 60, a banda The Shuffles. Para fazer referência a um caso nacional, Jorge Benjor com a Taj Mahal também diz ter sido plagiado, agora por Rod Stewart. Stewart teria vindo ao Brasil, teria escutado demais a música nas rádios e ficou com a melodia na cabeça, tendo feito mais tarde o que ele chamou de um plágio inconsciente. Mas falar de música, rock and roll e plágio faz lembrar de Led Zeppelin com a famosa Whole Lotta Love, uma cópia da You Need Love de Willie Dixon do começo dos anos 60, música essa gravada até por Muddy Waters. Stairway to Heaven, talvez a música mais famosa do Led Zeppelin, também já foi acusada de plágio pela banda Spirit, mas aí o Led Zeppelin teve uma decisão favorável, inclusive agora, de março de 2020. Mas tudo isso porque o assunto desse vídeo extra é plágio e em razão dos acontecimentos da última semana envolvendo o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro. Moro escreveu em coautoria com uma orientanda de um curso de pós-graduação um texto publicado na Revista de Relações Internacionais da Uni Curitiba, texto este que continha partes de um outro artigo científico e não teve a referência. O autor do texto original, Marcelo Lemos, advogado e doutorando em Direito pela Unicinos, foi meu colega na época de mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, com quem inclusive eu tenho um texto científico publicado num livro no final do ano passado. Liguei para o Lemos, perguntei se ele topava conversar conosco sobre esse acontecimento, dar as suas impressões e ele aceitou o convite. O resultado você acompanha agora. Boa noite, Pertilho, uma honra estar aqui. Boa noite, professor Juliano. Enfim, né, temos essa situação tanto quanto complexa, contraditória, e vamos ver o que vai dar. Então, Lemos, faz o seguinte, conta pra gente aí o que aconteceu nas últimas semanas. Aí, rapaz, o teu nome foi colocado, aliás, não só o teu nome, né? Os teus escritos foram colocados aí numa confusão. Conta pra gente o que aconteceu, Lemos. Bueno, Pertilho, enfim, estava lá eu pesquisando sobre matemática, que é muito do meu interesse, que é a questão dos honorários maculados e a possível imputação por lavagem de dinheiro em função disso. E me deparei em um grupo de WhatsApp com um artigo do doutor Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e também ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. E justamente por ele ser uma figura controversa, eu primeiro assento que ele não está entre os meus referenciais teóricos no que se refere à doutrina em geral. Foi a primeira vez que eu me deparei com um artigo dele e eu resolvi ler para ver qual era o posicionamento dele. E ao longo da leitura, no início ele fala da questão de como a lavagem de dinheiro é tratada nos Estados Unidos. Ele gosta muito dessa importação de conceitos da common law aqui para a nossa realidade, às vezes de uma forma um tanto quanto torta, né? Diga-se pela cegueira deliberada, né? Um instituto que, conforme o Guilherme Lucchesi, professor Juju, que inclusive vai estar na Semana do Advogado aqui na ESA, né? Santa Catarina, seria nada mais nada menos do que punir a culpa como dolo, né? Importação do ex-juiz Sérgio Moro. E aí, Lemos? E sem contar que na perspectiva da common law, o dolo eventual é uma figura inexistente, né? É isso aí. E enfim, inclusive quando a gente for ver mais adiante, a doutrina da cegueira deliberada, que ele gosta tanto, foi ignorada nesse particular em relação à justificativa do plágio, né? Mas enfim, então estava lá eu lendo o artigo, eu fiquei muito interessado em saber o que ele pensava, justamente por ele ser uma figura controversa, e comecei a me deparar com uma certa similaridade em relação ao que eu escrevia. O primeiro, salvo engano, a primeira passagem do artigo dele, salvo engano, que eu me deparei, foi inclusive de um livro que eu gosto muito, que é o livro que se chama Como os Advogados Salvaram o Mundo, que é um livro do José Roberto Castro Neves, que ele conta
como os advogados participaram dos movimentos mais importantes de construção do ideal democrático na Revolução Gloriosa, na Revolução Francesa, na Revolução Americana. E isso é um das passagens do artigo que foi plagiado. E depois fui vendo transcrições literais num artigo que eu publiquei no Conjur, em setembro de 2019. Naquele dia mesmo, já mandei em alguns grupos de WhatsApp para verificar se eu não estava, enfim, errado, né? E mandei para um monte de gente assim para verificar, olha, o que vocês acham? E não identifiquei quem seria o signatário do artigo que teria me plagiado. No outro dia de manhã eu acordo e todo mundo dizendo, meu amigo, você foi plagiado, você foi copiado, etc. e tal. E aí eu disse, vocês sabem quem é o autor? Quem? Ninguém menos que Sérgio Moro. Bom, ali a partir daquilo viralizou, enfim, chegou os veículos de comunicação e o Moro, quando indagado com essa situação, disse, olha, na verdade eu não tenho nenhuma responsabilidade em relação a essas transcrições porque eu somente orientei e a redação foi da aluna. E a aluna... Inclusive, né, Lemo, acho que vale a pena ler a nota aqui do ex-ministro, né? E ex-juiz, ele diz assim, infelizmente ela cometeu um erro metodológico ao utilizar 2 pequenos trechos sem citar o autor. O artigo foi retirado da revista, ela já reconheceu o erro e pediu desculpas ao autor. Erro metodológico é eufemismo, né? Porque, na verdade, foi um plágio. Ela me ligou, se desculpou, eu acho que faz parte, né? Faz parte entre aspas, né? Na verdade, é muito errado da parte dela, e ela deveria, inclusive, repensar se ela quer mesmo fazer mestrado. Mas ela me ligou, enfim, pediu desculpas, como um cidadão honrado deve fazer quando comete um erro. Por outro lado, o ministro nunca fez qualquer contato comigo, fez ainda a mestranda, ou a mestranda pediu desculpas a ele, como se ele fosse uma das vítimas também. Né? Uhum. Ela soltou uma nota também, né? Pedindo desculpas a ti, a ele e também à instituição, né? A Unicuritiba, foi uma revista de relações internacionais, né? Da Unicuritiba. Exatamente. Até essa situação toda, eu penso que essa retificação que ela fez uma retratação, republicou ali no site da Unicuritiba, isso deveria também passar pelo crivo do Sérgio Moro e da instituição de ensino, porque eles também tiveram alguma dose de responsabilidade nessa situação toda, né? Uhum. Mas, Milemos, em relação à autoria, a gente conversava em off aqui, eu queria saber a tua opinião em relação a isso. A Lei 9.610, que trabalha as questões atreladas à propriedade intelectual, ela coloca lá no artigo 15, eu até trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, a seguinte questão. Olha só, artigo 15 da lei diz, a coautoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. E o parágrafo 1º diz, não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, que é o caso, revendo-a, utilizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. Aqui eu te coloco uma questão. O que tu acha, Lemos, em relação a isso, professor Juju também? Se o Sérgio Moro faz a nota no sentido de que, olha, foi a minha orientanda, o nome dele deveria estar como coautor? Não deveria estar simplesmente como orientador? Portanto, eu digo, se o nome está como coautor, tem problemas aí, Lemos. No seguinte sentido, se é coautor, é tão responsável quanto a advogada, a mestranda que fez a utilização do texto sem a citação. E se não é coautor, não deveria, então, ter colocado o nome nessa qualidade e também, aí na qualidade de orientador, orientou mal, né, Lemos? E aí? Na verdade, esse foi o discurso que o Moro encampou para a imprensa, porque eu não sei, na verdade, a motivação real por detrás disso, mas claro que é para não ter um dano ainda maior à imagem dele, até por conta de algumas questões que estão se enaltecendo a cada dia que passa, que são as pretensões políticas dele. Pretensões políticas essas que a gente tem que trazer à baila aqui, que elas vêm de há muito, né? Inclusive, uma das críticas que eu fiz no artigo, que a gente, de certa forma, foi uma resposta a toda essa situação, foi o fato, e eu pincelei ali, só para bom entendedor, de que o Moro, em certa medida, ele
integrou até pouco tempo atrás um governo que era antítese daquele que ele condenou, né? E ele recentemente tem usado, se vocês foram ver, repercutiu bastante essa situação do ringue dele com Lula, vocês podem ver que ele está Na usando época do muito interrogatório, né? Foi até uma capa de isso, uma revista de grande circulação no Brasil, eu lembro disso. isso, que ele A usou a história. Veja, para inquirir o réu, né? Dissociar de qualquer viés político aqui, aquilo ali foi muito atécnico, foi muito fora do que diz a Constituição, e hoje ele utiliza desse fato de ter condenado o maior rival de grande parcela da população para se promover politicamente, né? Eu penso isso, pelo menos a minha visão sobre isso. E ele ele endossou todo esse discurso para não ter um dano à imagem dele, porque qualquer pessoa, eu, tu, Pertilli, professor Juliano, todos nós sabemos que coautor tem responsabilidade pela integridade científica do trabalho. E se ele foi orientador, é tão ruim quanto, né? Porque, primeiro, ele não foi orientador que o nome dele está lá. E se ele foi orientador, ele foi um péssimo orientador. A verdade orientou, né? Ou não orientou, né? Ele ou assume... não orientou, né? E algo que não está no grande público e que não saiu ainda na imprensa, nem sei se vai sair, foi o fato de, quando eu descobri o artigo, no primeiro nome estava lá, Sérgio Fernando Moro, e a segunda, Beatriz. Por ordem alfabética, está errado, né? Mas, enfim, ele era o número 1. O currículo dele extenso, um parágrafo bem grande. Quando ele foi republicado, se inverteu. Agora é a Beatriz o primeiro e Sérgio Moro o segundo, para ele endossar esse discurso que todo mundo sabe, dentro da academia, até fora dela, que isso não é verdade. Mas outro fato que eu acho que é importante falar aqui, conhecendo o Marcelo Lemos agora, né, é evidentemente, né, Pertilli, um prejuízo à pesquisa do Lemos, né, porque isso, né, é assustador, né? Quer dizer, o prejuízo do Lemos no sentido de, poxa, uma pesquisa, algo de fôlego realmente, tenta cumprir com as suas obrigações, é uma produção intelectual dele, e isso é realmente surrupiado sem qualquer tipo de cerimônia. Aliás, né, Lemos, tu até chegaste a falar sobre isso no texto que tu escreveste agora para o Conjur, né? Sim. Na verdade, o que ocorre? Esse texto, como eu disse, é de matemática que eu gosto muito de trabalhar, mas tem um pano de fundo, que é a teoria em si, que é construída, que é trabalhada no sistema, que é a teoria das ações neutras, que inclusive foi objeto da minha dissertação de mestrado, que depois virou livro. Então, quer dizer, é um trabalho que vem sendo produzido há pelo menos 4 anos, né? Para você conseguir resumir isso num artigo pequeno ao Conjur, né? E conseguir sintetizar aquilo que você pensa em relação a isso. Isso, vocês dois são acadêmicos, vocês sabem como é difícil a gente estudar um tema, aprender o tema e conseguir colocar ele na cabeça e escrever tudo ali em 3, 4 páginas, 5 páginas, resumindo o que você pensa com um certo nível de criticidade. Agora, Lemos, é uma questão, porque afinal nós estamos num momento até que a passagem fugaz aí do ministro da Educação envolvido aí nesse escândalo do currículo Lattes dele, né? É uma questão que é um pouco tabu, né? Não só a questão do plágio cometido nos programas de pós-graduação, mas as atitudes das universidades no sentido de apurar, de fato, né, o uso inapropriado de uma citação, ou cópia mesmo de cópias de trabalhos. Quer dizer, o que as universidades dão de resposta, né, no sentido de, bom, vamos apurar a responsabilidade. Mas Lemos, dentro disso que o Juliano colocou, tu gostarias de ter, por exemplo, um pedido de desculpa formal da universidade, do ex-ministro? Olha, na verdade, assim, só complementando o que o Juliano falou, eu entendo, eu acho que vocês também entendem que plágio é muito sério, né? Inclusive, se você for analisar e fazer uma rápida pesquisa no Google, você vai ver, inclusive, que um ministro da Defesa, outrora, na Alemanha, renunciou porque foi pego no plágio. Agora, recentemente, o Decotelli sofreu, foi identificado plágio, não só plágio, mas também mentiu no currículo, e ele não conseguiu se sustentar na cadeira de ministro da Educação, né? Agora, em relação à retratação, a Beatriz, como eu disse, já fez contato comigo, já me pediu desculpas e eu já aceitei. Por outro lado, o Moro até agora não, né?
a instituição de ensino muito menos. E eu acho que esse prazo já é intempestivo, sabe, Pertilli? Porque, na verdade, o Moro, ele tem como um dos seus primados, né, o seu slogan, não faça a coisa certa sempre, né? No Quando Twitter, ele teve né? Faça a isso, no coisa certa. Twitter, e ele saiu do ministério, vamos dizer que ele saiu do governo querendo encampar esse discurso também de faça a coisa certa sempre, porque ele saiu, segundo ele, que ele quis demonstrar é que poderia haver uma interferência da Polícia Federal, do presidente na Polícia Federal, e que por conta disso ele saiu, porque ele não compactuou com aquele tipo de situação. Quer dizer, o Ciro Gomes bem resumiu agora aquela frase magnífica que ele falou, mas ele estava 1 ano e meio no governo, né? Uhum. E agora que ele tomou noção da realidade, saiu. E ele tinha o slogan dele lá, saiu, encampou esse discurso de faça a coisa certa sempre. O Moro, no nosso caso, teve a oportunidade de fazer a coisa certa. Ele teve a oportunidade de fazer a coisa certa, mesmo que ele não tenha redigido o artigo, ok? Mas se ele tivesse falado, olha, eu peço desculpas ao Marcelo, que é o autor, eu reconheço que há uma transcrição literal e que ele tivesse falado, e eu, como orientador, não fiz a minha parte, não revisei. Uhum. E a instituição de ensino também. Porque existem softwares aos montes para identificar plágio. Né? Mas aí ele vai ter que reconhecer também que não foi autor, né, Lemos? Aí ele vai ter que dizer, olha, eu não fui o autor, ou fui um coautor, mas não li o trabalho pronto depois. Aí veja que para chegar nessa conclusão ele vai ter que reconhecer outras questões, né? Ele vai ter que reconhecer de alguma forma. Então ele optou por colocar a culpa na parte mais fraca, que provavelmente já está com a carreira dela acadêmica manchada em decorrência desse episódio, né? E... Algo triste também, né, Lemos? Essa ideia de uma cultura de cancelamento, né? Algo triste também, porque, veja, a menina te ligou, ok, cometeu um erro, deve ser responsabilizada, portanto, deve sofrer todas as consequências em razão disso. Mas um cancelamento, pensar que, olha, a carreira acabou, essas coisas, me parece demais também, né? Eu digo isso, eu não quero que isso aconteça de nenhuma maneira, Pertilli. Eu digo isso porque é uma decorrência desses novos tempos que nós vivemos. Sim, concordo contigo. Concordo. Mas assim, tanto é que no texto que eu fiz ao Conjura, eu não quis colocar o nome dela, por exemplo, no título. Eu disse, a culpa é da mestranda. Porque, afinal, ela é uma parte que está iniciando na vida acadêmica e está suscetível a erros, todos estão. Claro. Né? Mas agora, o problema é alguém que é doutor em Direito por uma instituição de ensino extremamente reconhecida como a Universidade Federal do Paraná, ter esse discurso, né? É triste, é muito triste. Bom, muito obrigado, Lemos, por ter estado conosco, professor Juju, por ter estado extraordinariamente aqui no RIF. Você que nos acompanha aí, fica atento, outros conteúdos vão aparecendo por aqui, tá bom? Grande abraço, gente. Valeu, Lemos. Valeu, Juju. Peraí. Volta um pouquinho. Ô, professor Marcelo, não é porque é aí uma edição extra que a gente não vai fazer uma dica aí de filme ligado ao direito ou com a temática aí da nossa entrevista. Pô, a dica então que eu vou dar hoje é de um filme que, na verdade, ele não trata diretamente, não trata mesmo, né, sobre plágio, mas de um filme que ficou muito famoso na época, um filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 1977 e anos depois foi acusado de que o seu criador, o criador do filme, aquela pessoa que escreveu o roteiro, que foi ninguém mais, ninguém menos do que Sylvester Stallone, escreveu o Rocky, um lutador, a primeira série do filme, da série, que fala sobre Rocky Balboa, Apollo Creed, que supostamente o Sylvester Stallone se utilizou de uma história real, onde ele estava assistindo uma luta de boxe entre Muhammad Ali, o maior lutador de boxe de todos os tempos, contra um lutador desconhecido, um tal de Webner. E o Sylvester Stallone estava na luta, assistiu a luta e ficou muito famosa porque era um lutador desconhecido, lutava contra um boxeador negro e conseguiu segurar o Muhammad Ali por 15 assaltos. O Sylvester Stallone saiu, a história é essa, ele sai do ringue, né, e em 2 semanas ele escreve o roteiro que depois se tornaria um filme belíssimo, um filme, como eu disse e lembro aqui, um filme que não só ganhou esse Oscar como melhor filme, mas ganhou um Oscar de melhor diretor e foi um estrondoso sucesso, tanto é que alçou a carreira do Sylvester Stallone com muita justiça,
com um ator que se notabilizou por filmes de ação, e esse especialmente que eu gosto muito, a história do Rocky Balboa. Até o meu moletom aqui vai em homenagem, né, a um momento muito legal do filme, onde ele, na Filadélfia, ele sobe as escadas da cidade, né, se preparando para a grande luta que ele faria então num filme contra o Apollo Creed. Era o desafio então de um lutador italiano, né, contra um boxeador, um lutador negro extremamente famoso, habilidoso e dono do cinturão número 1. Então essa é a dica que vai hoje, né, desse filme, que ficou então também conhecido depois dessa luta entre o Sylvester Stallone e o Ebener, que, para evitar uma discussão judicial, ambos então entraram num acordo e o negócio ficou por aí. Mas é um filme que ficou marcado, portanto, dessa discussão do plágio. Então, é um pouco para a gente pensar, inclusive, naquele ditado que nada se cria, tudo se copia. Será que é isso mesmo? Então, vai aí, um abraço para vocês e fica essa dica de filme que trata, então, com relação ao plágio. Um abraço, galera. Até mais.